E aí, estamos aqui novamente para conhecer e relembrar. Dessa vez, Shadow of the Colossus. Um jogo que marcou, acredito eu, a vida de muita gente. Todo mundo praticamente que jogou o Play 2, quase todo mundo, não vou falar todo mundo, mas grande parte das pessoas que jogou o Play 2, em algum momento, topou com esse jogo. Esse daqui é um jogo que muita gente conhece. Muita gente jogou, talvez não zerar, mas jogar. E esse é um jogo que eu tenho talvez uma das histórias mais específicas. Por quê? Porque, bem, é uma coisa que hoje em dia, né, tem muita gente nova hoje em dia que não manja muito isso. Mas em uma época antiga, onde internet não era uma coisa muito comum, você pegava um jogo, seja comprava um jogo numa loja, ou ganhava algum jogo e coisa do tipo, e você não sabia o que o jogo, o que as coisas que tinham no jogo significavam. Por exemplo, você não sabia muito bem para que servia a espada brilhante. Tudo bem, se você soltasse aqui, você até entenderia, mas e se a primeira vez que você usasse ela, você não estivesse próximo ao castelo? E se bolinha não for uma das primeiras coisas que você apertar e testar? Isso foi o que aconteceu comigo em Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus foi um jogo que por muitos e muitos meses, anos, eu joguei ele como se ele fosse um jogo de é, um jogo focado em exploração. Eu achei que Shadow of the Colossus, e por algum acaso o CD que eu tinha, ele tinha vindo com algum problema. Alguma coisa que deu problema e que simplesmente ele não rodava direito. Ou que com esse jogo meu PlayStation 2 não se dava muito bem. E assim por diante. E que aí, visto que não rodava muito bem e tal, eu teria sempre algum tipo de probleminha. Mas eu amava explorar. Eu sempre gostei de exploração em jogos. Então eu falei, o jogo dá problema, mas eu vou explorando ele, vai ficar tudo certo. Ou, quem sabe, eu não eu não acabo tipo descobrindo que na realidade alguma coisa secreta que tem no jogo ou coisa do tipo. E assim se iniciou uma jornada de exploração, onde tá vendo todo esse mapa aqui? Eu explorei ele inteiro antes de encontrar o primeiro colosso. Eu fui para áreas que seriam a área dos primeiros de colossos do jogo. Eu explorei muitos locais, fiz muita coisa. Fui para locais que futuramente eu descobriria que teriam várias teorias relacionadas a esses lugares, várias coisas, e tudo isso sem vir para essa área aqui e descobrir o verdadeiro sentido que Shadow of the Colossus tem e a verdadeira dinâmica que ele apresenta e o porquê do nome As Sombras dos Colossos. E bom, isso foi um bagulho que fez com que quando eu começasse a jogar esse jogo, realmente, né, sabendo o que eu teria que fazer, eu simplesmente já tinha todo o mapa na palma da minha mão. E eu acho que todo esse fator inicial de mistério, quando eu comecei a jogar esse jogo, foi uma das coisas que me fez visualizar infinitas possibilidades de mistérios em Shadow of the Colossus. E cara, esse jogo aqui é no mínimo único. Mesmo hoje em dia, você vai encontrar por aí muitos jogos que tentaram fazer o que Shadow fez.
Mas sendo bem sincero, mano, nenhum jogo consegue. É uma coisa muito única o que Shadow of the Colossus fez. E é muito difícil reproduzir, porque é muito específico. E aqui, para quem não sabe, está o motivo do nome e o sentido principal do jogo. E bom, eu não preciso nem dizer o quanto a, cara, minha boca foi pro chão quando eu vi isso aqui. Mano, eu fiquei abismado, porque curiosidade também. Esse jogo, por que eu achava que ele tinha problema? Porque eu não tinha comprado esse jogo. Eu ganhei esse jogo. E no que eu ganhei, o jogo não tinha capa, não tinha nada. Eu tinha só o CD do jogo. E tinha o nome do jogo. E aí, você fica. Eu fiquei numa situação de, tipo, não saber o que Shadow of the Colossus, que é esse jogo. Ai, fiz o bagulho errado, pera aí. Então, cara, é muito engraçado. Ai, caramba. Tá, vai de novo, que aí o bicho ajoelha. Era muito engraçado todo o bagulho de exploração que eu fiz antes de sacar. E o pior depois era ter ir se guiando pela espada, achar o lugar que estavam os colossos. Era uma experiência própria, digamos assim. E, mano, Shadow, mesmo você tendo a espada, você vai entender conforme você for jogar que essa espada aqui, ela não vai te ajudar muito em alguns colossos específicos. Ela vai te ajudar a guiar, mas você pode entrar em uma área que muito tá muito cheia uma coisa que dá pra fazer que eu fui descobrir só depois. Uá! Pular aí. Uá! Já cai diretaço. Aí. Opa, vamos fazer o bagulho certo. Primeira tem que ser certinho. Nossa, vamos lá. E o primeiro colosso caiu. Uma cena marcante que vai se repetir outras várias vezes, mas que sempre marca. E essas coisas que vão ali. Você pode correr, pode pular, mas elas vão te pegar. Complicado, viu? E aí, você cai, acorda novamente. Dá pra salvar. Toda vez que você derrota um colosso, você pode salvar o jogo. Mano, esse jogo é que é difícil eu falar. Porque hoje em dia, eu não sei se dá pra mensurar, mas eu acho que Shadow of the Colossus, no que tange teoria da internet, cara, o YouTube, mas lá atrás é assim, durou muito tempo, tá? As teorias e coisas correlacionadas a Shadow of the Colossus é, demorou muito tempo pra se esgotar. Mas muito tempo. Porque é aquele negócio, o pessoal via arquivo, tinha muito arquivo perdido no meio do negócio. Tinha coisa dos projetos. Antes, quando, tipo, você não entendia muito bem as coisas, você achava que tinha um colosso secreto no jogo, que você tinha que fazer alguma coisa pra encontrar. Aí tem vários relatos que você vê.
de, pô, eu vi coisa estranha aqui, eu vi coisa estranha ali, aconteceu coisa X comigo e é muito diferente. Esse tipo de coisa era um negócio, eram umas coisas que, mano, você acabava acreditando. E se criava teoria em volta, se fazia um monte de coisa. Era praticamente um evento, mano. O evento que foi Shadow of the Colossus pro mundo dos jogos em geral, mano, não tá escrito o que foi isso aqui. Aqui ele tá contando sobre as pedras que dá pra salvar o jogo. É, salva o jogo e se cura. Mas, mano, esse jogo aqui é absurdo. Tipo, por exemplo, tem um negócio que eu acho que vai dar pra ver mais ou menos agora. Por aí que é uma águia. Tem uma águia que ela te acompanha. Eu lembro que, mano, era bizarro quando você descobria que você podia se agarrar na águia e que ela aí ficava te levando. E aí, a partir daí, se criou 1 milhão de teorias. E não, você tem que pegar a águia e você tem que ter uma quantidade cavalar de estamina, porque a águia vai te pegar e ela vai te levar para onde está o colosso secreto. Ou, você tem que pegar a águia, mas você tem que fazer isso no topo da torre, no momento certinho, você tem que ficar parado, ela vai passar, você vai pegar e ela vai te levar pro colosso secreto do jogo, ou pra algum segredo específico que o jogo tem. Era sempre assim. O bagulho sempre seguia essa pegada. E assim, nunca teve, né? Um colosso secreto, nem no remaster que fizeram tinha o colosso secreto e tudo mais. Então, era só teoria. Mas assim, uma coisa que. Assim, isso eu tô falando, tipo, novamente, minha cabeça ali, eu não fui pesquisei sobre esse bagulho. Mas uma coisa que eu acredito ser possível é em certas cópias que foram vendidas existirem alguns resquícios. Seja de algum colosso que ia estar no jogo, eles tiraram e sobrou algum resquício. Porque, por exemplo, tinha muito relato de gente que ouvia barulho de colosso enquanto estava andando pelo mapa. E aí se criava que não, foi nessa parte aqui que eu ouvi. Talvez seja uma dica pra gente procurar que existe, coisa do tipo. Tem gente que fala que já viu sombras, uma sombra grande passando. Então, eu acredito que existe a possibilidade de alguns pequenos resquícios de colosso e coisa do tipo tá ali, ou até de algum problema que pode ter vindo em algum disco, e esse problema fazer com que você acabasse escutando o barulho de algum colosso e nem tipo um colosso novo. Às vezes era algum colosso já anterior e você escutava o barulho e é isso aí, você escutou o barulho do bicho e seguiu a partir daí. Mas, mano, eram teorias muito interessantes que ficavam seguindo. Era bizarro, tipo, hoje em dia, se você tipo, não acompanhou muito essa época e tal, pode parecer um negócio meio bizarro. Pode. Pode parecer um negócio meio sem sentido, tipo, pô, o pessoal teorizava qualquer coisa, né, mano? Mas eu vou te falar, mano. Era. Meio que tinha seu charme. Nossa, essa música. Ai, essa música. Tentar assumir o colosso. Aqui eu acho que já. Isso já dá pé, certo? Pegar primeiro. Ih, o primeiro dele tá na cabeça. Esse aqui. Esses primeiros colossos são super simplesões. Você não vai encontrar neles um puta desafio, mas. Mais pra frente, meu amigo. Ah, tá.
Não é aqui que está o primeiro. É que eu confundo, porque eu lembro a última vez que eu joguei esse jogo, eu joguei no modo difícil. E o que acontece no modo difícil desse jogo? Os pontos, os colossos ficam com mais pontos fracos. Porque se eu bater aqui, não vai dar nada. Eu tenho que bater no ponto fraco do bicho. Tem esse bicho aqui, o ponto fraco dele, se eu não me engano... Esse ali, eu acho. Oh, caramba. Sobe. Sobe. Isso. Eu vou ir pra lá? Vou. Mas eu vou ir pra lá? Opa! Vou pra lá sim, né? Tem outro jeito não. Vai assim mesmo. E aqui nada. Eu tô maluco. Mas tudo bem, eu preciso descansar. O Bob do Under tá cansado, bicho. Tá na perna? Eu tô com... Tô maluco? Ele era na perna. Era na perna do bicho. Tenho quase certeza. Hum... Tá aqui. Tá aqui. Cara. Pior. Vou te falar que eu acho que era na cabeça eu desse aqui. O primeiro. Esse daqui já tem dois, se eu não me engano. Ele já tem 2 pontos fracos. Opa! Legal, viu? Bom, o negócio, mano. E o Shadow of the Colossus teve muita coisa de teoria, teve muita coisa de muita coisa desse jogo. O jogo ficou muito popular, né? Mesmo que... Mais ou menos, né? Popular... É que ele foi conquistando a popularidade, eu acho. Muito do que ele foi pegando, ele foi conquistando pouco a pouco a popularidade. Teoricamente era aqui, um dos pontos fracos do bicho é aqui. Vamos ver. Ah... É que eu tava... Eu tava sem a espada na mão? Pode ser. Um dos pontos fracos aqui na cabeça ou até na bunda. E... Bate uma vez, o bicho vai rodar, e rodar, e rodar. Cara, eu lembro que esse jogo, sabe uma coisa que eu gostava? Nem existia modo foto, né, na época. Eu pegava um celular que eu tinha e eu ficava tirando foto. Eu colocava em alguma situação bonita e eu tirava foto. Já pra eu usar normal, ou pra eu colocar como foto de capa. Uns negócios assim, sabe? Shadow tinha dessas, pelo menos comigo, né? É um bagulho que eu fiz muito. Mano, esse jogo é muito bonito. Principalmente na época, cara. Nossa, era surreal jogar esse jogo. Era surreal. E acho que mais um. E o bicho já vai perder o ponto fraco. Nada, ainda tá aqui firme e forte. Opa. Rodando, rodando, rodando. Eita. Tá, agora. Ih. Calma, calma lá, bicho. Calma lá, touro. Calma, touro. Vamos lá. Agora nós volta pra lá que o próximo... O próximo bicho vai ter que sofrer. É na bunda que tá o próximo ponto fraco dele. E... Aqui, ó. Ô, tadinho do bicho. Os bichos colossos não tá fazendo nada. Tá aqui, tá tranquilo. E o bicho ainda tá tomando espadada na bunda. No rabo. Ai, calma.
Terminar bonito. E mais um que caiu. E são 16 lutas, assim, teoricamente o jogo é bem rápido. Você manja onde é que tá cada colosso, e você manja como derrotar cada um deles, é um jogo bem rápido se você for pegar. Ele tem uns extras, que você... Ele tem meio que um time trial, meio que um modo difícil. E aí se você fizer o time trial no modo difícil e tudo mais, você vai liberando umas coisinhas a mais, umas roupinhas a mais. Você libera uma espada mais fortinha, e dá mais dano e tudo mais. Umas máscaras. É um extrazinho que o jogo tinha. E que é bem legal. Mano, um clássico. E é esse, mano. Esse é Shadow of the Colossus. Um grande clássico dos jogos de Play 2. Um dos maiores clássicos de toda a história dos jogos até hoje. Acho que Shadow of the Colossus é um dos maiores clássicos. E, mano, é um jogo incrível. Se você jogou, talvez vale a pena você relembrar. Seja pegando o seu Play 2 e ligando, seja se você tiver um PlayStation 4 ou 5, você jogar o remake que foi feito para o remaster que foi feito para ele. E mano, vale muito a pena. É um grande jogo. Mesmo hoje em dia, ainda assim é um grande, grande jogo. E, mano, sem palavras para o que é Shadow of the Colossus, principalmente para mim, né? Então, vale muito a pena. Se você gostou do jogo, do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal. Se possível também, deixa um comentário aí embaixo falando sobre a sua história com Shadow of the Colossus. Se você também, assim como eu, ficava vendo muita teoria, você era pensar, fazer suas próprias teorias do jogo, ficava pensando um monte de coisa e tal. Conta a sua história. E principalmente esse jogo, eu acho que ele é um dos que mais representa como um jogo pode marcar várias pessoas de maneiras diferentes. E bom, se você também puder recomendar esse vídeo e também o canal para alguém que você acha que pode gostar do meu conteúdo, alguém que gosta de Shadow of the Colossus, mas que não joga há muito tempo e tudo mais, cara, eu fico muito agradecido se você fizer isso pra mim. Porque isso me ajuda pra caramba. E é um negócio, eu fico muito grato por quem faz isso. E bom, é isso. Esse foi o vídeo. Eu agradeço a cada um que assistiu o vídeo até aqui. E até uma próxima oportunidade.